Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos continuar a leitura? Eu parei no capítulo 6, tá? Do livro do José Ortega y Gasset, O que é filosofia? Crença e teoria, jovialidade, evidência intuitiva, os dados do problema filosófico. Capítulo 6, página 115. A filosofia não é, pois, mais que uma atividade de conhecimento teorético, uma teoria do universo. E mesmo quando a palavra universo, ao abrir-se uma janela panorâmica, parece alegrar um pouco o severo vocábulo teoria, entre aspas. Não esqueçamos que o que vamos fazer não é o universo, fingido de deuses de ocasião, mas somente sua teoria. Filosofia não é, pois, o universo. Não é nem sequer o trato imediato com o universo que chamamos viver. Não vamos viver as coisas, mas simplesmente teorizá-las, contemplá-las. E contemplar uma coisa implica em manter-se fora dela, em estar resoluto, em conservar entre ela e nós a castidade de uma distância. Buscamos uma teoria ou o que é a mesma coisa, um sistema de conceitos sobre o universo, nada menos, mas também nada mais. Achar aquele conceito que, colocados numa certa ordem, nos permite dizer quanto nos parece que há, ou universo. Portanto, não se trata de nada tremendo, ainda que os problemas filosóficos, por seu radicalismo, sejam patéticos. A filosofia não é. Está mais para um exercício prazendeiro, uma ocupação aficionada. Trata-se simplesmente de que nossos conceitos se encaixam uns com os outros, como peça de um quebra-cabeças. Prefiro dizer isso a recomendar a filosofia com qualificações solenes. Como todos os grandes labores humanos, tem uma dimensão esportiva e do esporte conserva o límpido humor e o rigoroso cuidado. Vou dizer outra coisa que talvez estranhe a vocês agora, mas uma larga experiência me ensinou, e vale não só para a filosofia, mas para todas as experiências, para tudo que é teórico em sentido estricto. É isto, quando alguém que nunca cultivou uma ciência se aproxima dela, a melhor maneira de facilitar seu ingresso é esclarecer-lhe o que se faz ao fazer ciência seria dizer-lhe, abre aspas, não espere que o que vai escutar e que lhe será proposto para pensar o convença, não o leve a sério, mas sim como um jogo que convida a cumprir as regras, fecha aspas. O estado de ânimo que essa atitude tão pouco solene produz é o melhor temperamento para iniciar o estudo científico. A razão é muito simples. O pré-cientista entende por converter-se, entre aspas, e por levar a sério, entre aspas, um estado de ânimo tão firme, tão sólido, tão compenetrado de si mesmo, que só pode sentir diante do que nos é mais habitual e inveterado. Quero dizer que o gênero da convicção com o qual cremos que o sol se impõe sobre o horizonte, ou que os corpos que vemos estão de fato fora de nós, é tão cega, tão arraigada nos hábitos em que vivemos e que fazem parte de nós, o que a convicção oposta da astronomia ou da filosofia idealista nunca poderá se comparar a ela em força bruta psicológica. A convicção científica, precisamente porque se funda em verdades e razões, não passa, nem tem por que passar, da pele da nossa alma, e possuir um caráter espectral. É, de fato, uma convicção que consiste no puro assentimento intelectual que se vê forçado por determinadas razões, não é como a fé e outras crenças vitais que brotam do centro radical da nossa pessoa. A convicção científica, quando é verdadeiramente
vem desde fora. Como dizia Aristóteles, por assim dizer, desde as coisas até prender-se na periferia de nosso eu. Ali, nessa periferia, está a inteligência. A inteligência não é o fundo do nosso ser, totalmente o contrário. É como a pele sensível, tentacular, que cobre o rosto do nosso volume íntimo, o qual é por si senso estricto, ininteligente e racional. Muito bem dizia Barres, l'intelligence quelle petite chose la surface de nous. Fecha aspas. Tradução: abre aspas, a inteligência, coisa tão pequenina à nossa superfície. Fecha aspas. Está aí, posta como um contorno sobre nosso ser mais interior, dando a cara às coisas, ao ser. Porque seu papel não é outro além de pensar as coisas, o ser. Seu papel não é ser o ser, mas refleti-lo, espalhá-lo. Tanto não somos ela, que a inteligência é uma mesma em todos, ainda que uns tenham dela uma porção maior que outros. Mas a que tiverem será igual em todos. 2 e 2 são para todos. 4. Por isso Aristóteles e o averroísmo acreditaram haver um único nous no intelecto do universo, que todos éramos, enquanto inteligentes, uma só inteligência. O que nos individualiza está por trás dela, mas não vamos agora pronunciar uma questão assim tão difícil. Basta que foi dito para sugerir que será em vão a tentativa da inteligência de lutar num match de convicções com as crenças irracionais habituais, quando o cientista sustenta suas ideias com uma fé semelhante à fé vital do Vini de sua ciência. Numa obra de Baroja, um personagem diz ao outro: esse homem crê na anarquia como uma virgem do pilar. Ao que comenta o terceiro: em tudo que se crê igual. Do mesmo modo, fome e sede de comer e beber será sempre psicologicamente mais forte, terá mais energia psíquica bruta que a fome e sede de justiça. Quanto mais elevada é uma atividade no organismo, menos vigorosa será, estável e eficiente ela é. As funções vegetativas falham menos que as sensitivas, e esta menos que as voluntárias e reflexivas. Como dizem os biólogos, as funções adquiridas por último, que são as mais complexas e superiores, são as que primeiro mais facilmente são perdidas por uma espécie. Em outros termos, o que vale mais é o que está sempre em maior perigo. Num caso de conflito, de depressão, de arrebatamento, estamos sempre prontos a deixar de ser inteligentes. Podemos dizer que levamos a inteligência presa por um alfinete, ou dito de outra forma, o mais inteligente o é de vez em quando, e o mesmo poderíamos dizer no sentido moral do gosto estético. No homem, por sua essência, o superior é sempre menos eficaz que o inferior, menos firme, menos impositivo. Com essa ideia devemos entrar na compreensão da história universal. O superior, para realizar-se na história, tem de esperar que o inferior lhe ofereça espaço e ocasião. Ou seja, o inferior é encarregado de realizar o superior. Empresta a ele a força cega, mas incomparável. Por isso a razão não deve ser orgulhosa. E deve acolher, cuidar das potências irracionais. A ideia não pode lutar frente a frente com o instinto. Tem pouco a pouco, insinuando-se, de domesticá-lo, conquistá-lo, encantá-lo. Não como Hércules com os punhos, que não tem, mas
como uma música irreal. Como Orfeu seduziu as feras, a ideia é feminina e usa a tática imortal da feminilidade, que não tenta se impor diretamente como um homem, mas passivamente, atmosfericamente. A mulher age como um doce aparente, não agir, suportando, cedendo, como Hebel dizia, nela o fazer é padecer. Dus lijden tun. Assim a ideia. Os gregos cometeram radicalmente o erro de crer que a ideia, por ser clara e só por sê-lo, se impunha e se realizava, que o logos, que o verbo por si mesmo, e sem mais fazia carne. Fora da religião, e isso é uma crença mágica e a realidade histórica, por desgraça ou por ventura, não é magia. Eis aqui porque enxurrada de razões, agora só vagamente apontadas, eu prefiro que o curioso se aproxime da filosofia sem levá-lo muito a sério, mas sim com um temperamento de espírito que leva a exercitar um esporte e ocupar-se com o jogo. Em relação ao viver radical, a teoria é um jogo, não é algo terrível, grave e formal. O que eu quero dizer é o seguinte, que o homem é como um joguete nas mãos de Deus, e que isso pode ser jogo. É precisamente em verdade o melhor nele. Portanto, todo o mundo, homem e mulher, deve aspirar a esse fim, a fazer dos mais belos jogos o verdadeiro conteúdo de sua vida. Contrariamente à opinião que domina hoje, jogo, brincadeira, cultura, afirmamos, são o mais sério para nós homens. Eis aqui, senhores, mais uma frivolidade que eu dou ao vento. O problema é que, se eu pronuncio agora, não fui eu quem pensei, nem disse, eu escrevi, as palavras que li e que começam com: o que quero dizer é o seguinte, que o homem é um joguete nas mãos de Deus, são de ninguém menos que Platão. E não foram escritas com desleixo ou de passagem, mas poucos parágrafos depois de ter dito que o tema sobre o qual vai falar é aqueles que quererem sumo tino, vai tratá-lo um homem que, como ele, chegou à ancianidade. É um dos contatos lugares em que Platão quase sempre oculto atrás de seu próprio texto, entreabre a linha luminosa de seu escrito, como uma cortina de fios iridescentes que nos deixa ver sua nobre figura privada. Essas palavras são do livro V2 das Leis, a última inclusa obra de Platão, debruçado sobre o qual o surpreendeu a amiga morte, levando-o para sempre em sua mão imortal. Mas ainda, Platão disse isso anunciando antes, com rara insistência, que ia determinar qual é o estado de ânimo, o temperamento, o tom sentimental, diríamos hoje, em que deve se fundar cada vida enquanto culta, ainda que os gregos ignorassem quase totalmente, e já veremos porquê, o que nós chamamos de psicologia, entre aspas, aqui Platão entrevê genialmente uma das mais recentes averiguações psicológicas, segundo a qual toda a nossa vida íntima brota como de uma semente, de uma tonalidade emotiva radical que é distinta de cada sujeito e constitui a base do caráter. Cada uma das nossas reações concretas é determinada por esse fundo sentimental, que em uns é melancolia, em outros é exultação, em uns depressão, em outros segurança. Pois bem, o homem, para fazer-se culto, tem de proporcionar um temperamento emotivo adequado, que será para a sua vida, disse com ribeirinha comparação, que é a quilha para o navio, a primeira coisa que o carpinteiro naval coloca. Ele, Platão, ao escrever esse livro, vence a si mesmo, disse-nos como esse carpinteiro naval, como esse naupegos, a quilha da cultura, o estado de ânimo que sustenta e equilibra. Essa brincadeira séria, essa brincadeira formal, que se parece como um jogo energético com o esporte, entendendo por tal, como é sabido que eu entendo um esforço, mas
o esforço que, em oposição ao trabalho, não nos é imposto, nem utilitário, nem remunerado, mas um esforço espontâneo, luxuoso, que fazemos por gosto de fazê-lo, que se compraz em si mesmo, como Goethe dizia, é o canto que canta a garganta, é o prêmio cabal para aquele que canta. A cultura brota e vive, floresce e frutifica no temperamento espiritual bem-humorado, na jovialidade. A seriedade virá depois, quando tivermos conquistado a cultura ou a forma dela a que nos referimos, agora no caso a filosofia, mas por enquanto a jovialidade afinal não é um estado de ânimo que pareça menosprezível. Recordem-se que a jovialidade não é senão um estado de ânimo em que costuma estar joviar, Júpiter. Ao educar em nós a jovialidade, fazemos isso em imitação do jovem olímpico. E assim Platão, em suas últimas obras, uma ou outra vez se compraz em brincar com as duas palavras em que o grego soam quase igual: cultura, molecagem, jogo, brincadeira, jovialidade, a ironia de seu mestre Sócrates, que refloresceu na senectude de Platão. Essa ironia, esse equívoco eficacíssimo, produziu os mais irônicos efeitos, e assim acontece que, nos códigos nos quais esse último livro de Platão chegaram a nós, vê-se que copista já não sabia quando escrever paideia, cultura, e quando devia escrever paideia, brincadeira. Não é mais, pois, que o convite de jogo rigoroso, já que é no jogo onde o homem é mais rigoroso. Esse jovial rigor intelectual é a teoria, como disse a filosofia, que é coisa pobrezinha, não passa de teoria. Mas já sabemos também, por Fausto, cinza, caro amigo, é toda teoria, e verde áurea é a árvore da vida. Cinza é o ascetismo da cor, tal é o seu valor simbólico na linguagem usual. A esse símbolo alude Goethe. Ser cinza é o máximo que a cor pode fazer quando quer renunciar a ser cor. Em contrapartida, a vida é uma árvore verde, o que é uma extravagância. Além disso, essa árvore verde da vida é dourada, o que é uma extravagância ainda maior. Essa elegante vontade de retirar-se para o cinza, apesar da maravilhosa e contraditória extravagância cromática da vida, nos leva a teorizar. Na vida trocamos a realidade pelo seu espectro, que são os conceitos. Em vez de vivê-la, a pensamos. Quem sabe se, não obstante, sob esse aparente ascetismo e distanciamento da vida, que é o estrito pensar, não se ocupa uma forma máxima de vitalidade, seu luxo supremo. Quem sabe se pensar na vida não é acrescentar ao ingênuo vivê-la o magnífico desejo de sobrevivê-la? Seguindo a tática dramática dos místicos, devo dizer que com isso terminamos nosso segundo tiro e que vamos ingressar no terceiro. Mas esse novo círculo é de uma qualidade muito distinta da que tinha os dois anteriores. Definimos o que buscamos sob o nome de filosofia, que se define o projeto e o propósito. Dissemos que era conhecimento do universo e que pela amplitude ilimitada e pelo problematismo radical de seu tema, o pensamento filosófico tinha de cumprir duas leis ou obrigações: a de ser autônomo, não admitindo nenhuma verdade que ele não fabrique por si mesmo, e a lei da pantonomia, não se contentando definitivamente com nenhuma posição que não expresse valores universais, em suma, que não aspire ao universo. Isso é a única coisa que fizemos nas 4 últimas aulas. Tudo o mais que eu disse só para esclarecer e dar sentido a essa minúscula doutrina. Por isso, como as demais coisas das quais falei, não nos interessavam por si mesmas.
Falamos dela vagamente, quase em forma de mera alusão. Pensamos-las de longe, indiretamente de ouvir falar. Quero dizer que não colocamos os assuntos de que falávamos, eles mesmo presente em nosso espírito. Falamos de várias coisas, mas não trazíamos essas coisas à nossa frente para poder vê-las diretamente em seu próprio ser. E quando se fala sobre algo que não se viu cara a cara, fala-se mais ou menos cegamente sem evidência. E uma teoria só é realmente verdadeira quando se compõe de evidências e por evidência procede. A teoria se compõe de combinações de conceito do que chamamos de juízo e proposições. Se vocês quiserem de frases, das frases dizemos que tais coisas são de tal maneira e não de outra. Pois bem, uma frase é verdadeira quando podemos confrontar o que ela disse com as coisas mesmas de que ela disse. A verdade é, portanto, a coincidência entre o falar uma coisa e a coisa mesma que se fala. A coisa mesma que se fala nos é presente na visão. Seja na visão sensível, quando a coisa é sensível, como as cores, o som, seja numa visão não sensual, quando a coisa é ela mesma não sensual, como por exemplo nosso estado mínimo, a alegria e a tristeza, ou como o triângulo geométrico, ou a justiça ou a bondade, relação, etc., as relações, etc., etc. Portanto, uma frase é verdadeira na medida que as coisas de que possam ser vistas. E quando aceitamos a verdade de uma frase, fundamos-nos no fato de estarmos vendo o mesmo que estamos entendendo no sentido de suas palavras. Essa frase é uma verdade evidente. A evidência não é um sentimento que nos incita a aderir a uma frase e outras não. Ao contrário, quando é um sentimento, é só um sentimento, seja ele qual for, o que nos força a aceitar como verdade uma proposição, esta é falsa. A evidência não tem nada a ver com o sentimental. É quase se poderia dizer o contrário do sentimento, que é por sua própria natureza é cego, e é cego não por enfermidade ou acidente, mas por de nascimento. A alegria, tristeza, entusiasmo e angústia, o amor e o ódio são cegos porque não têm olhos, como não tem nem pedra nem planta. Quando se diz que o amor é cego, dizem muitas bobagens juntas, mas uma delas é que, com uma expressão, se apresenta o amor como uma venda, ou seja, como alguém que poderia ver, mas ficou cego. Entretanto, que é o próprio amor. Não é ser cego, mas não ter, nem nunca ter tido olhos. A evidência, ao contrário, é o caráter de nossos juízos ou frases, adquire quando que neles asseveramos porque vimos. Mas não convém que nos aferremos à palavra ver, visão, esperando dela uma clareza e um rigor que não possui. Dela ficamos apenas com este aspecto. Dizemos que vemos uma cor quando o objeto chamado cor está diante de nós em presença imediata, por assim dizer, em pessoa. Ao contrário, quando não vemos uma cor, mas pensamos nela, por exemplo, quando pensamos agora na cor rosada, que tem as areias do Saara, essa cor está imediatamente presente. Não há nada dela diante de nós, a única coisa que há em nosso pensar nela, o fato de nos dirigirmos e nos referirmos mentalmente a ela. Pois bem, o que nos importa da visão é tão somente que nela possuímos um exemplo mais óbvio no estado subjetivo nosso, em que os objetos se nos apresentam sem intermediário. No ouvir temos outro exemplo da mesma coisa. O som nos é imediatamente presente, a audição. Em geral, todas as funções sensitivas são classes de apresentações imediatas. O positivismo tinha razão quando queria reduzir o conhecimento rigoroso ao que nos é presente. Seu erro foi arbitrariamente
não reconhecer a outra presença imediata a não ser dos objetos sensíveis, cores, sons, odores, qualidades tácteis. O positivismo tinha razão quando exigia o positivismo, entre aspas, quer dizer, a presença do objeto mesmo, mas não tinha por que a reduzia ao sensualismo. O mesmo como o sensualismo era estreito, de lá para cá descobriram o homem em vários sentidos novos, entre aspas. O velho positivismo se contentava com os 5 sentidos tradicionais. Agora acontece que nosso repertório aumentou e que o homem goza, quando menos, de 11 sentidos. Mas, a parte disso, acusamos o positivismo de círculo vicioso porque, com verdade de nada, podemos dizer que existe senão nos é presente e nos presente em ter o ser sensível. Notem que algo ser sensível e ser presente para nós são duas ideias muito distintas. A cor e o som são sensíveis e porque às vezes nos sejam presente, mas sua condição sensual é a cor e o som. Ao contrário, a justiça e o triângulo da geometria pura, mesmo que se apresentassem em pessoa, nunca poderia ser sentidos sensíveis, justamente porque não são cores, nem odores, nem ruídos. O positivismo teria de demonstrar o que não há outra presença imediata, a não ser dos objetos sensuais, então teria razão. Mas, para isso, começa afirmando como princípio arbitrariamente, que deveria prover, comete, pois, um petitio principii. Fecha-se no círculo vicioso, os círculos in demonstrando. Presença e sensualidade são, repito, duas ideias que não têm nada a ver entre si. A primeira nos fala de um modo que objetos estarem diante de nós, a saber, presentes, imediatos, em oposição a outros modos de os objetos estarem em relação ao nosso espírito. Por exemplo, não apresentados, mas representados, como na imagem de algo onde o que temos presente não é o objeto mesmo, mas sua cópia ou réplica, sua imagem. Por outro lado, a sensualidade é uma classe de objetos distintos dos outros e não alude o mais íntimo o modo desses objetos estarem em relação conosco. Assim como seria um erro evidente pedir que vivêssemos senso restricto o som ou que ouvíssemos as cores, é o erro mais genérico, mas do mesmo tipo negar a possível presença imediata do que por sua própria natureza insensível. Já Descartes fazia notar que ninguém nunca pôde ver o polígono de 1000 lados, nem mais nem menos. E contudo não há dúvida de que se possa estar imediatamente presente em nós, da mesma forma como o simples quadrado. Prova disso é que entendemos exatamente o sentido do nome polígono de 1000 lados. E jamais confundimos com o mais lados nem com o de menos. Devemos, portanto, conservar o imperatismo positivista da presença imediata. Salvando-se de sua estreiteza positivista, exijamos que todo objeto que nos seja presente para podermos falar dele com verdade, mas deixamos que essa presença seja adequada à peculiaridade do objeto. Trata-se, portanto, de uma aplicação radical do positivismo e, como há alguns anos disse no ensaio, a filosofia atual poderia caracterizar-se dizendo que é contra o positivismo parcial e limitado, um positivismo absoluto. E esse positivismo absoluto, como veremos, corrige e supera pela primeira vez o vício do qual, mais ou menos, padeceu a filosofia de todos os tempos, o sensualismo. Algumas vezes a filosofia foi sensualista, formal e conscienciosamente, como quase toda a inglesa. Outras vezes não queria sê-lo, mas arrastava sem remissão o sensualismo como uma corrente de escravidão. Assim, o próprio Platão
assim o próprio Aristóteles. De outra maneira, não teria sido para a Idade Média tão enorme como foi no problema dos universais, mas deixamos o assunto intocado. O que é urgente agora é insistir que não há mais verdade teorética rigorosa que as verdades fundadas em evidência. E isso implica que, para falar das coisas, temos que desigi-las, vê-las, e por vê-las entendemos que nos sejam imediatamente presentes, segundo o modo que sua consistência imponha. Por isso, em vez de visão, que é um termo estreito, falamos de intuição. Intuição é a coisa menos mística e menos mágica do mundo. Significa estritamente aquele estado mental em que um objeto nos é presente. Haverá, pois, intuição sensível, mas também intuição do insensível. A intuição da cor laranja, a intuição de uma laranja, a intuição da figura esférica. Em todos os casos, como sempre que eu a pronunciar a palavra intuição, quererá dizer, entre aspas, presença imediata. Comparemos agora o modo de estarem presente para nós esses três objetos: a cor, a laranja e o esferoide. No espectro luminoso que o prisma propaga, podemos buscar com os olhos isso que nos pensamos sobre o nome de cor laranja. Em nossa visão temos então patente essa cor. O nosso mero pensar na cor laranja se encontra cumprido, realizado, satisfeito intuitivamente na visão que temos ali. Como ao pensar dessa cor, só pensávamos nela, e isso em que pensamos o encontramos sendo diante de nós, sem que haja nosso conceito da cor laranja, nada que não esteja também no que foi visto. Podemos dizer que se satisfazem plenamente o conceito, a coisa vista, ou o que é a mesma coisa, que dá cor, temos uma intuição completa, adequada. Não acontece o mesmo com o objeto laranja. O que pensamos ou o que nos referimos mentalmente quando pensamos nele? Uma coisa que tem muitos atributos, além de sua cor, tem uma figura esférica que é sólida, constituída por uma matéria mais ou menos resistente, a laranja, e que pensamos tem o exterior e o interior, e ao ser sólido esferoidal, terá duas metades, ou hemisférios. Podemos ver de fato tudo isso, logo nos damos conta de que a laranja só podemos ver uma verdade por vez, aquela metade ou hemisfério que se dá para nós, por inexorável lei visual, metade da laranja que vemos diante de nossos olhos ocultará outra metade que fica atrás dela. Podemos dar a volta em torno dela e aí ver essa outra metade mediante a outro ato de visão extinto do primeiro. Mas aí deixamos de ver o hemisfério anterior, jamais estarão juntos diante dos nossos olhos. Mas além disso, só vimos até agora o exterior do fruto, o interior fica oculto pela superfície. Podemos cortar a laranja em fatias e ver, assim, em novos atos visuais, seu interior, mas nunca essas fatias serão tão finas a ponto de nos permitir dizer com rigor que vimos a laranja inteira, tal como pensamos. Do que resulta toda a evidência? Que cometeremos um erro quando dizemos que vemos uma laranja. Nunca temos presente uma visão, nem muitas visões parciais. Tudo que pensamos quando nos referimos a ela. Quando pensamos dela mais do que temos presente, nosso conceito dela sempre supõe algo que a visão nos dá. O que significa que da laranja, como de todas as coisas corporais, temos só uma intuição incompleta e inadequada. Em todo momento podemos acrescentar uma nova visão ao que já vimos de uma coisa. Podemos cortar uma fatia mais fina de laranja e tornar patente o que
antes estava oculto, mas isso só indica que a intuição dos corpos, das coisas materiais, pode ser sempre aperfeiçoada indefinidamente, mas nunca será total. Essa intuição inadequada, mas sempre aperfeiçoada, sempre mais próxima de ser adequada, chamamos de experiência, entre aspas, e por isso, do que é material só é possível o conhecimento por experiência, ou seja, meramente aproximado e sempre suscetível a maior aproximação. A cor não era um corpo, uma coisa material, era só uma pura cor, com a abstração de coisa que leva da matéria que lhe dá experiência física, existência física. Porque era um objeto abstrato, poderíamos vê-lo íntegro. Enfrentemos agora o terceiro objeto proposto, o círculo de que se fala em geometria. Desde logo temos que nenhum dos círculos que existem materialmente ou que poderíamos construir os círculos desenhados nas lousas das academias politécnicas e nos livros geométricos, nenhum deles jamais realiza em vigor exatidão o nosso conceito de círculo. Portanto, o objeto círculo não é visível em forma visual, como os olhos da cara. Entretanto, é indubitável que nos seja presente. Mas se não obtivermos sua ideia dos círculos que vemos, de onde chegou a notícia dele? Os conceitos não se inventam, não se tiram do nada. O conceito ou a ideia é sempre ideia de algo. E esse algo tem, de alguma maneira, primeiro de nos ter estado presente para que depois possamos pensá-lo. Mesmo se fôssemos capazes de criá-lo ex nihilo, primeiro teríamos de criar o objeto, depois tê-lo presente e enfim pensá-lo. E de fato temos o círculo, intuição imediata de qualquer momento. A qualquer momento podemos tê-lo diante da nossa mente sem necessidade de imagem nenhuma, que só seria aproximadamente, e podemos comparar nosso conceito de círculo com o círculo mesmo. Seria um pouco longo analisar agora em que consiste essa intuição insensível, o puro dos objetos matemáticos, mas para esclarecer o assunto bastará o seguinte: o círculo é, em princípio, uma linha, e por linha entendemos uma série infinita de pontos. Por finita e breve que seja a linha, o que pensamos por linha é um conjunto infinito de pontos. Mas o que quer dizer isso de infinitos pontos, entre aspas? Mas o que quer dizer isso de infinitos pontos? Entre aspas. Quando pensamos esse conceito, quantos pontos pensamos? Responder-se-á, pois justamente infinitos. Perdão, mas o que perguntamos é se, ao pensar o infinito em pontos, pensamos de fato cada um e todos os pontos que compõem esse infinito? Evidentemente não. Pensamos só um número finito deles, e isso acrescentamos o que poderíamos pensar outro ponto mais e outro sem terminar nunca. De onde resulta que, ao pensar um número infinito, pensamos que não podemos acabar de pensar nunca, que o conceito de infinito implica no reconhecimento de que não contém tudo que pretende ou o que é igual que o objeto em que pensamos. O infinito ultrapassa nosso conceito dele. Mas isso indica que, a todo instante, ao pensar no infinito, comparamos nosso conceito com o objeto infinito mesmo. Portanto, com sua presença é que, ao fazer essa comparação, vemos que nosso conceito fica curto. No caso da intuição de um contínuo matemático, com a linha vemos que a intuição, o presente, não coincide com o conceito, mas ao contrário. No caso da laranja, que a intuição dá mais e não menos que havia no pensamento. De fato, a intuição do contínuo, do que chamamos e pensamos infinito, entre aspas, é irredutível ao conceito, ao logos, ao natio, ou seja, o contínuo irracional, transconceitual, ao metalógico. O racionalismo dos últimos tempos quis criar ilusão. O racionalismo é, por sua essência, mesmo um soberbo viver de ilusões.
de que seria possível reduzir o conceito do logos a o infinito matemático, e com o Cantor ampliou a ciência matemática, sua existente, por pura lógica, expandindo fabulosamente seu campo em atropelado imperialismo muito século X1X. A ampliação se fez à força de cegueira para o próprio problema, e foi preciso dar em cheio em certas contradições radicais e insolúveis, a famosa antinomia dos conjuntos, para que os matemáticos voltassem ao juízo e, da suposta lógica matemática, retornasse à intuição. Esse movimento de importância incalculável se cumpre nesses anos, nesses meses. A nova matemática reconhece a parte da irracionalidade que há em seu objeto, quer dizer, aceita seu próprio intransferível destino, deixa a lógica que lhe é própria. Conclui, pois, que os objetos matemáticos, inclusive o mais estranho e misterioso deles, o contínuo, são presentes a nós de forma imediata. Encontramos-los numa intuição adequada, tal como pensamos, e com um conteúdo ainda mais rico do que pensamos, mas onde há mais ou menos. Para reconhecer com evidência a verdade de nossa proposição, basta, a princípio, que tudo o que é pensado nela se encontre na intuição. Que esta contenha, além disso, outros elementos que não quisemos ou podemos pensar, não afeta o sentido primário da verdade. A rigor, a intuição contém sempre mais do que pensamos. Assim, no caso mais simples dos três analisados, no caso da cor laranja, a cor vista terá sempre o matiz de nosso conceito, não determina que não podemos pensar, denominar. É que, entre o vermelho e o amarelo, a faixa alaranjada apresenta uma variedade de matizes alaranjados literalmente infinita, e também o espectro é contínuo, se bem que o qualitativo e não matemático. Mesmo assim, tudo que for presente é nosso. Com a intuição adequada, podemos falar com verdade rigorosa e não meramente aproximada. Ou seja, temos disso conhecimento estrito, válido de uma vez para sempre. Isso é o que se chama em filosofia, como um nome venerável, porém ridículo, até torpe, conhecimento a priori. A matemática é, nesse sentido, conhecimento a priori, e não experiencial ou empírico, como o da laranja. Como esta nunca se entrega totalmente à visão, mas fica dela sempre algo por ver, nosso conhecimento precisa se ater ao que foi visto até hoje. Sabemos que não é definitivo, portanto, é um conhecimento circunscrito a cada nova visão, restrito à relatividade da observação feita posterior a ela, a posteridade. Ao contrário, o triângulo se oferece íntegro a nós, e qualquer intuição que dele queiramos formar está aí completo, sem ocultar nada de sua consciência e exemplar nudez patente até seus segredos. Nosso pensamento poderá demorar séculos para ir passo a passo pensando todos os teoremas que de uma só intuição do triângulo podem extrair. Para este fim, teremos que renovar essa intuição uma outra inumeráveis vezes, mas a última intuição não acrescentará nada à primeira. O radicalismo da filosofia não permite aceitar para as suas frases outro modo de verdade, além da total evidência fundada em intuição adequada. Eis aqui porque era inescusável dedicar esta aula quase inteira ao tema da evidência intuitiva, base da filosofia mais característica do nosso tempo. Não creio que seja possível reduzir a menos tão áspera a questão, mas o trago difícil já passou e agora espero, não asseguro, mas espero, que o resto do curso seja como uma suave e cômoda descida a temas mais cálidos e próximos do nosso coração. Além disso, era preciso interpolar essas indicações sobre a evidência, porque, como eu disse, o novo giro pelo qual vemos deslizar agora se diferencia dos anteriores, porque agora
falaremos das coisas, obrigamos-nos a vê-las ao passo que as formos mediando. De modo que, se até agora fizemos só uma preparação para o ingresso na filosofia, parecida com sons inconexos que os instrumentos emitem ao serem afinados, antes de começar a autêntica música, agora vamos fazer filosofia. Ao passar de novo a nossa rota espiral pelo ponto que coincide com o da partida, ressoa uma vez mais como um leitmotiv ou definição da filosofia. Repitamos, pois filosofia é o conhecimento do universo e tudo quanto há. Agora presumo, essas palavras soam como toda a sua carga de eletricidade intelectual, com toda a sua amplitude e todo o seu dramatismo. Já conhecemos o radicalismo do nosso problema e o das exigências que impõe ao tipo de verdade filosófica. A primeira delas era não aceitar como verdadeiro nada que tenhamos em nós mesmos provados e comprovado. Nada cujos fundamentos de verdade não temos nos construído. Portanto, fica em suspenso nossa crença mais habituais e plausíveis, as que constituem o suposto ou solo nativo sobre o qual vivemos. Nesse sentido, a filosofia é antinatural e, como eu disse, paradoxal em sua própria raiz. A doxa é a opinião espontânea e consuetudinária, mas ainda é a opinião natural, entre aspas. A filosofia se vê obrigada a desprender-se dela e ir por trás ou por baixo dela em busca de outra opinião, de outra doxa mais firme que a espontânea. É, pois, paradoxa. Se nosso problema é conhecer o que há, ou o universo, a primeira coisa que precisamos fazer é determinar que coisas, entre as que talvez haja, podemos estar seguros do que há. Talvez no universo haja muitas coisas cuja existência ignoramos e que sempre ignoraremos, ou vice-versa, muitas outras que cremos haver no universo, mas erramos, ou seja, que em verdade